Salve, salve, jogadores que jogam no console de mão, né? E sim, uma coisa já é certa, velho. Hoje em dia, os emuladores ele tem uma importância muito grande para a galera que joga nos mobiles. Isso é certo. Até porque se você hoje em dia joga um game vindo de um console que veio para os portáteis, né? Ou então você joga extremamente algum game que saiu dos consoles para celular, os emuladores que deu essa portabilidade. Então sim, os emuladores hoje em dia eles têm importância muito grande para os jogadores mobile. Isso já é fato, né, velho? E hoje a gente vai estar analisando alguns jogos que eu testei nesses dois emuladores, tanto no Aether quanto no Dolphin, que compartilham de clássicos que são iguais nas suas versões, que são o mesmo jogo, só que renderizam de alguma forma diferente. E isso a gente vai estar analisando hoje as suas duas últimas versões. Dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, com certeza você vai estar vendo a última versão do Aether, a última versão alfa, essa que está aparecendo aí da tela, e a versão do Dolphin MMJR, que é a mais atual, né? Lembrando que aqui a gente vai analisar diretamente a performance, a gente não vai analisar totalmente as texturas do game, não. A gente vai analisar a performance dele sendo emulado no celular, a melhor experiência de jogatina no celular. Apesar que eu estou emulando ele num Poco X3 Pro Snapdragon 860, mas mesmo assim existem incompatibilidades que a gente vai falar sobre hoje nesse vídeo. Salve, salve galera, Val Game Droid na área, galera. E sim, a gente vai colocar uma mini disputa e colocar esses dois grandes aí monstros para brigar. Em uma briga, eu posso dizer positivamente, né? De mais de compatibilidade e experiência mobile. E o primeiro game que a gente vai trazer é o Resident Evil 4, né? A versão do Nintendo Wii. Sim, eu acho a versão do Nintendo Wii ela mais bonita e ela até mais jogável do que a versão do GameCube, pelo menos pelo Dolphin, né? Eu tenho uma melhor experiência jogando ela, só que a gente percebe que visualmente falando não tem o que dizer. A versão do Nintendo Wii com certeza sempre vai ser mais bonita do que a versão do Aether, né, velho? A versão do Dolphin ela é superior graficamente à versão do Aether, mas em relação à jogabilidade eu percebi, né, quando eu estava gravando eu não percebi isso, mas eu achei muito interessante trazer uma reflexão, é que às vezes a versão do Dolphin ela dá uma queda de FPS bem mais perceptível do que no Aether. O Aether nessa nova versão ele está segurando melhor o FPS no Vulkan em 2x do que o Dolphin. O Aether está conseguindo manter essa jogabilidade, pelo menos nessa última atualização ele consegue manter, coisa diferente que acontece aqui no Dolphin, né? Eu gosto de trazer essa visão porque realmente eu joguei o game até uma certa parte e eu vi quedas de FPS que eu não vi no Aether, que antigamente era mais fácil eu ver no Aether do que no Dolphin, só que hoje em dia eu vejo com mais frequência no Dolphin do que no Aether, né? O segundo game é o Def Jam. E falar sobre Def Jam é complicado porque eu já tive até experiências boas nas outras versões do Dolphin e em outros aparelhos. Eu consegui configurar eles. Em relação ao Aether, o Def Jam ele já vem otimizado. Ele já veio otimizado desde as primeiras versões do Aether, né? Eu já conseguia rodar ele em 2x pelo Vulkan nas outras versões do Aether. E eu testei todos os jogos, velho. Todas as partes gráficas em relação à luta eu testei. Eu testei tanto da cutscene quanto da parte das lutas em si. O jogo ele flui. Aí a galera vai botar nos comentários: não, mas
cutscene não tem nada a ver com o jogo. Só que a gente tem que analisar uma coisa, principalmente pra gente que é criador de conteúdo. Se a gente traz um game para o canal, ele tem que te dar uma experiência jogável realmente de console. E sim, a cutscene pra gente, ela é realmente importante. A cutscene, a abertura do game, ela tem que ter uma importância de fluidez. E em relação ao Dolph, ele já começa meio que, ele dá uma crachada no começo da cutscene, coisa que não acontece no Aether. Em relação às lutas, a queda de FPS do Dolph, ela é muito grande comparada ao Aether. Ela é muito grande mesmo. E olhe lá que o Aether eu testei tanto da primeira batalha, que é a 1 vs 1, a 2 vs 2, ao Fallout 3 vs 3, 4 vs 4, e o jogo flui como se você tivesse que ele fosse feito diretamente para o mobile. Ele não parece que está sendo emulado. Já o Dolph, sim, ele mostra muita queda de FPS, velho. Ele mostra tipo assim que você tem que configurar ele toda hora, e isso não é legal para emulação. Então, na minha opinião, a versão do Aether se sobressai com certeza sobre a versão do Dolph. Quando a gente vai para o Need for Speed Monster Hunter, a gente tem quase a mesma coisa no começo da cutscene, mas a jogabilidade ela é igual. Em relação às corridas, elas são iguais, até porque o Need for Speed ele já funciona bem no Dolph, ele já funciona muito bem, tanto no Vulcan quanto no OpenGL ele funciona bem graficamente. E em relação à jogabilidade, a FPS, eu acho até que algumas vezes ele supera o Aether em relação à jogabilidade, mas se você fizer alguns hacks no Aether de pulo de quadros, o Aether vai manter a estabilidade dele perfeito. Então é um empate totalmente técnico, porque ele também tem queda de FPS, o Need for Speed Monster Hunter, mas na minha opinião ele renderiza melhor no Dolph do que no Aether na jogabilidade. Em relação ao todo, né, os dois ele renderizam muito bem. O próximo game é o King Kong, velho. O King Kong o que eu percebi é que eu já trouxe até no outro canal jogando o King Kong, e sim, ele renderizava melhor do que essas últimas atualizações do Dolph. E o que eu percebi é que aqui o Aether se sobressai. O jogo ele começa até bem em ambos, tanto no Aether como no Dolph, só que a estabilização de quadros ela se mantém melhor no Aether do que do Dolph. No Dolph ele dá muita queda, do nada ele dá uma queda de FPS e volta, outra queda de FPS e volta. Já no Aether não, o Aether o jogo flui normalmente mesmo, te dá uma experiência que realmente é necessária para você estar jogando em um dispositivo mobile, né? O próximo jogo é o Dragon Lair, que né, tanto no Aether quanto no Dolph ele tem uma boa jogabilidade, ele tem uma boa performance, mas o que eu percebo é que em relação à configuração, até de comando, é melhor, é mais satisfatório estar jogando ele no Aether. E também é uma visão minha, eu acho que pode ser alguma coisa que eu configurei errado no Aether, só que quando você grava, pelo menos quando eu estou gravando a tela aqui, eu percebi que o game ele meio que ficou mudo, coisa que não aconteceu no Dolph. Mas eu percebi também que quando você olha a performance de um ao lado do outro, você percebe que parece que o Aether está sendo mais fluido do que o Dolph, mas tem essa questão também da perda do som que o Aether dá. Isso já aconteceu no God of War 2, né? Eu creio que seja um problema de otimização ou algo que eu mexi na configuração. Como eu deixei a maioria dos games todos iguais, então pode ser que tenha acontecido isso, galera. O próximo game, né, são dois jogos que eu vou colocar em um patamar só, que são jogos da Tartaruga Ninja, tanto TMNT
e os Tartaruga Ninja Street of Rage, que eu até gostei muito do game. Coloca aí nos comentários se vocês quiserem que eu traga uma gameplay desse game, porque eu acho ele um game muito divertido e legal. Ele é nostálgico e é legal você estar trazendo esses conteúdos para o canal, né? Aqueles games nostálgicos que lembra da nossa infância. E ele é baseado totalmente no desenho, então é muito legal. E ele é pequenininho, dá para fazer uma breve gameplay aqui no canal. Então, como eu coloquei nos comentários, e sim, tanto um quanto o outro eles renderizam muito bem, tanto no Aether quanto no Dolphin, né? Aí vem aquela questão, qual baixar? Na minha opinião, se você realmente preza pela nostalgia, se você jogou ele no PlayStation 2, você baixa ele pelo Aether. Mas se você tem um celular mais modesto em relação à memória, a gente está falando aqui em relação à memória, se você baixar ele pelo Dolphin, pelo GameCube, além dos ISOs ser menores, porque o ISO realmente é menor do GameCube, você vai ter a mesma experiência, ele vai te dar a mesma jogabilidade e você vai estar jogando o mesmo game, independente da versão que você baixe. O próximo jogo é o Soul Calibur 2, que igual ao Soul Calibur 3, aqui no Aether ele sofre um pouco em relação ao Vulcan. Eu troquei um pouco para o OpenGL, ele deu uma boa jogabilidade, mas em relação à fluidez do game, eu acho que a do Dolphin se sai melhor, pelo menos aqui. A do Dolphin consegue trazer uma melhor experiência para gameplay, né? Ele realmente peca aqui um pouco. Eu não sei se foi também algo que eu deixei de colocar nas configurações, mas ele peca um pouco, né? Em relação ao Spawn Armageddon, ou seja, o Soldado do Inferno, né? Que eu já considero um jogo que separa iniciantes de jogadores hardcore. É um jogo que parece que é besta, mas eu acho que é um dos jogos assim mais difíceis do PlayStation 2 ou do GameCube, até porque é o mesmo game. Porque aqui, irmão, morreu, você volta do começo do game. E até a fase que eu joguei foi assim, mesmo você passando, ele não tem checkpoint, morreu, você vai voltar do começo das fases. Então isso é chato pra caramba. Mas voltando à questão da emulação do game, o Spawn, tanto ele no GameCube quanto ele no Aether, ele vai te dar uma experiência fluida mesmo, tipo 100% jogável, tanto um quanto o outro. E isso vai desde começo da sua gameplay, da cutscene, do que a sua jogabilidade. A galera pode chegar e até perguntar por que eu tô falando em relação a cutscene de alguns jogos. É porque eu continuo batendo na tecla que o jogo, quando você instala ele tem que te dar uma experiência jogável tanto da cutscene quanto da jogabilidade. Não vai adiantar a cutscene ser toda bugada e o jogo ele começar bem, e a experiência não é boa. Eu não gosto desse tipo de experiência. Eu procuro sempre a fluidez. Eu acho que todo mundo que está jogando, independente que seja no celular ou no console, ele procura isso, a fluidez do game, né? O próximo jogo, ele é o Batman Begins. E sim, o Batman Begins é um jogo que ele já roda no Dolphin fluido, e no Aether também ele já roda perfeito, fluido. Em compensação, esse Batman que está aparecendo aí é do Aether, ele não é o do Dolphin. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas dessa vez o Dolphin ele não estava abrindo o Batman, o jogo iniciava, a gente apertava o save, mas ele não abre. Simplesmente ele entra, na hora que vai iniciar o game, a tela fecha e ele volta para o emulador de novo. Então, infelizmente ele não está abrindo pelo Dolphin, mas sim, existem versões do Dolphin, porque o Dolphin não tem só uma versão. Em versões melhores, como o MMJ normal, ele vai abrir perfeitamente. O próximo jogo é o NBA Street, galera. E aqui eu vou ter um papo mais técnico com vocês do que simplesmente de consumidor de mídia. O que é que acontece? Existem jogos que, na minha opinião, o NBA Street ele acontece no Aether, a mesma coisa que o Conan the Barbarian acontece no GameCube
E a mesma coisa que o GAF de The-Hun, que é aquele GAF de que ele tá com chapéu de cowboy, acontece no Aether também. O que é que acontece é o seguinte, o jogo pelo Aether, ele é obrigado a você baixar praticamente 2 ISOs. Eu não sei se foi só eu que encontrei essa versão, eu procurei outra versão e não encontrei, né? Todas as versões que eu encontrei eu tinha que dividir ela em 2 discos. E a versão do GameCube não, a versão do Dolph acontece totalmente diferente. Você baixa o ISO e automaticamente, até porque é um game pequeno, é só um game de basquete, né? É um game totalmente pequeno, ele vai te dar uma boa jogabilidade em um ISO só, entendeu? E é um jogo extremamente pequeno do GameCube. A mesma coisa acontece no Conan the Barbarian. Se você quiser jogar o game todo pelo Dolph, você tem que baixar 2 discos no Aether, né? E eu acho desnecessário, até porque o NBA Street pelo Dolph ele já funciona muito bem mesmo, bem fluido, pelo menos essa é a minha visão. Eu não baixaria, e até encontrar realmente um ISO que seja um ISO só em relação ao NBA Street, não tem como testar o NBA Street no Aether com 2 discos, eu não acho legal. Então galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, sintam-se convidados a se inscrever no canal, né? Acompanhe a gente também nas redes sociais, @valminunesoficial no Instagram, galerinha. E é isso aí, galerinha, ValGameDroid, né? Se gostou desse vídeo, compartilha, galerinha. Se inscreve no canal, dá essa força da gente, a gente tá recomeçando de novo, né? Comenta aí se quer ver vídeos mais desse nicho, né? Ou se quer ver mais gameplay aqui no canal. Sinta-se à vontade nos comentários. Tamo junto, galerinha. ValGameDroid, fechou.